fase do processo de licenciamento se encontra esse empreendimento? Boa noite. Antes de falar do processo de licenciamento, eu queria esclarecer duas questões só. Com relação ao EIA-RIMA único, a CETESB solicitou um EIA-RIMA único porque a CETESB entende que é necessário avaliar os impactos das barragens de forma acumulativa e sinérgica. Esse é o objetivo de se fazer um EIA-RIMA só para as duas barragens. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou avaliar os impactos dessas barragens sendo construídas e sendo operadas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, durante o período de obras, eu tenho um aporte de trabalhadores para esses municípios. Esse aporte vai se dar para as duas barragens. O que isso quer dizer em termos de impacto? Se eu tiver uma barragem ocorrendo isoladamente, eu tenho impacto. Se eu tiver as duas, eu tenho outro impacto, né? E da mesma forma, os outros aspectos. Supressão de vegetação, se eu suprimir a vegetação de uma barragem, qual é o impacto que eu tenho sobre a fauna? Se eu suprimir das duas, qual é o impacto que eu tenho sobre a fauna de uma maneira regional? Então, foi por isso que a CETESB solicitou um EIA-RIMA só para as duas barragens, né? Isso é uma questão que vem sendo até muito discutida em construção de barragens, que quase sempre se solicita, cobrado isso, né, vamos dizer, de quem constrói, de quem faz estudo, que seja feito um estudo cumulativo e sinérgico de empreendimentos que estão numa mesma bacia. Então, esse é o objetivo do EIA-RIMA único. Tá? Com relação à pergunta do senhor promotor sobre o plantio da APP em 20 anos, a CETESB tem solicitado nos licenciamentos de barragem que o plantio da APP seja feito durante a instalação do empreendimento. Por que a CETESB faz essa solicitação? Ela faz essa solicitação para que esse plantio vá ocorrendo antes da supressão da vegetação do reservatório, para que ele forneça algum subsídio para a fauna. Não quer dizer, ele minimiza impacto sobre a fauna, não quer dizer que você vai ter uma floresta, uma vegetação da mesma condição, mas você tem alguma coisa que já subsidia a fauna e, de uma certa forma, você já está garantindo o plantio dessa APP. Então, isso tem sido exigência da CETESB nos últimos licenciamentos de barragem. Com relação à pergunta do PRA e do plantio em áreas de contribuição da barragem, como esses plantios envolvem terceiros, e esse projeto também é um projeto maior da Secretaria de Meio Ambiente, eu não tenho informações mais detalhadas se isso poderia se reduzir. De qualquer forma, o que a legislação traz de plantio em 20 anos, na verdade, não é necessariamente o plantio em 20 anos. Esses 20 anos é o tempo que você levaria para constatar que o plantio chegou numa condição ideal em que ele possa se sustentar por ele mesmo e que possa trazer algum benefício ecológico, né? Alguma condição ecológica para aquela área. Então, não significa que o plantio vai ser feito em 20 anos. 20 anos é o tempo que você tem para constatar que essa vegetação chegou numa condição que ela se suporta por ela mesma. Então, o plantio pode ser feito em menos tempo, que é o que a gente tem solicitado para barragens, para APP de barragens. Com relação ao processo de licenciamento, então, a audiência é a etapa onde a sociedade tem essa oportunidade, né, de se manifestar. Para a equipe técnica, isso é bastante importante, porque traz subsídio para análise, né, traz novas informações de pessoas que conhecem aqui a área, que são da região. Então, essas audiências são importantes para a análise da CETESB. Todas essas informações, elas foram gravadas, né, aqui na audiência, depois elas são transcritas, elas fazem parte do processo de licenciamento e elas são consideradas na análise da equipe. A análise da equipe da CETESB é uma equipe multidisciplinar que elabora um parecer que avalia se o empreendimento é viável ou não. Se o empreendimento for considerado viável,
Esse parecer é encaminhado para o Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA, e é o CONSEMA que decide se a licença prévia vai ser emitida ou não. Então, é o CONSEMA que delibera sobre a emissão ou não da licença prévia para esses empreendimentos. Se for considerado viável, a licença é emitida com uma série de condicionantes que sempre têm que ser atendidas para que a próxima licença seja emitida, que é a licença de instalação, e na licença de instalação a mesma coisa. Ela é composta por várias exigências e que têm que ser atendidas durante a obra e que são pré-requisito para a emissão da licença de operação, que também, por sua vez, o empreendedor tem que comprovar que essas exigências foram atendidas e ela vai sendo renovada numa periodicidade determinada pela equipe da CETESB. Então, a gente ainda está na primeira etapa, na fase de licenciamento prévio, e na primeira fase, em uma das etapas que é da audiência pública. Como a Cecília comentou, vocês ainda podem encaminhar as informações por escrito, e elas também são consideradas na nossa análise, que também tem a participação de diversos outros órgãos e não só da CETESB. Então, tem o IFAM, que é do Patrimônio Arqueológico, o CONDEFAT também se manifesta quando tem bem tombado, a Fundação Florestal quando tem unidade de conservação, eventualmente o ICMBio, que é o órgão que cuida das unidades de conservação federal, os comitês de bacia, as prefeituras. Então, é uma série de órgãos que participa do processo de licenciamento, assim como a sociedade por meio das audiências e eventuais contribuições posteriores. Muito obrigado e é isso. Bem, nós demos cumprimento à deliberação CONSEMA normativa em 2011. Em nome da secretária de Estado do Meio Ambiente e presidente do CONSEMA, a doutora Patrícia Iglesias, eu quero agradecer a presença de todos e declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigada.